Fala galera, Delta aqui trazendo para vocês mais uma aula de programação em Python. Hoje nós vamos estar aprendendo Python na prática através dos condicionais if, elif e else e vamos estar abordando um exercício aí dando continuidade. Se você olhar no nosso canal, ainda já temos a aula anterior a este vídeo, nós também já tratamos de condicionais, mas como é um conteúdo bem abrangente, um conteúdo que já começa a ficar um pouquinho mais complexo e eu quero que você não perca nenhum detalhe, eu vou estar abordando mais um pouco a respeito desse conteúdo com um exercício aí um exercício que fica um pouco mais complexo, eu vou estar resolvendo um pouco com mais calma. Vamos estar apenas resolvendo esse exercício e aprendendo Python na prática e sem demoras, vamos para a aula! Olha aí galera, esse desafio que nós vamos estar resolvendo este exercício. Você trabalha em uma empresa e seu chefe resolve dar um aumento salarial para os funcionários com 40 anos de idade ou mais, proporcional ao tempo de serviço na empresa. Se você trabalha até 10 anos na empresa, o seu aumento será de 10% em seu salário. Se você trabalha de 10 a 20 anos na empresa, seu aumento é de 20%. E se você trabalha há mais de 20 anos na empresa, você tem um aumento salarial de 40%. Vamos ver como esse programa funciona? Aqui a solução já está aí embaixo. Eu vou compilar aqui no nosso Jupyter Notebook Shift Enter. Caso você não saiba como utilizar o Jupyter Notebook, isso foi explicado tudo na nossa aula de número 1. Aqui então nos pede as informações de qual a sua idade. Vamos colocar 45 anos. Você está prestes a receber um aumento salarial, mas para isso precisamos de mais algumas informações para calcular seu novo salário. Há quantos anos você trabalha na empresa? Se for menos que 1 ano, digite 1. Quantos anos eu trabalho? Vamos supor que eu trabalho há 2 anos na empresa. Informe seu salário atual. Vamos supor que eu ganho R$1.000 atualmente. Seu salário atualizado é de R$1.100. Note que R$1.100, se eu trabalho há 2 anos na empresa, eu me enquadraria nessa primeira opção aqui, de aumento de 10% do meu salário. Então, R$1.000 mais 10%, R$1.100. Note que é um programa bem simples de você fazer. Então agora vamos entender como que foi feita toda essa resolução aí? Não precisa ficar preocupado aí, porque nós vamos abordar passo a passo aqui. Vamos estar vendo então de uma maneira simples como que podemos resolver esse problema? Note aqui que inicialmente o que eu preciso? Coletar a informação. Eu preciso coletar a idade, porque eu preciso saber se a pessoa tem 40 anos ou mais. Então esse é o nosso primeiro passo. Nosso delta idade, então eu coloco um input, então no caso vai ser essa entrada. Idade eu quero em anos, então vou colocar que seja um número inteiro. Note aqui que eu coloquei essas duas linhas com o jogo da velha, que no caso são comentários do código, porque são outras informações que vão ser precisas. Mas note uma coisa, eu poderia ter colocado essas linhas para compilar aqui antes deste if? Claro que poderia. Por que então eu optei de não colocar e deixei só como comentário? Não sei se você notou, ó. Está essa linha aqui e essas mesmas linhas eu coloquei dentro deste if. Por que eu deixei aqui apenas só como comentário para nós darmos uma olhada? Nós temos a opção de pedir o tempo de serviço da pessoa e o salário dela antes de verificarmos no caso if. No caso, se isso acontecer, no caso, se essa condição, delta idade, for maior ou igual a 40, por exemplo, eu informo minha idade, 41. 41 é maior ou igual a 40? Se isso aqui for verdade, no caso true, vai entrar nesse bloco e executar essa parte do código da linha 5 até a linha 18, que no caso, não sei se você percebeu, mas estão todos essa distância da borda ali, essa distância de um tab ou 4 espaços, né? Como eu já mencionei na aula passada, que dentro do if é para mostrar, então, se isso for verdade, vai entrar nesse bloco de programação. Entendido? E caso não for verdade, no caso contrário, vem para essa parte aqui. O que eu optei por fazer aqui? Eu optei primeiro por coletar a idade do funcionário, verificar se ela é maior que 40, como diz o enunciado aqui, porque se ela não for maior que a pessoa, no caso, não tiver mais que 40 anos, não tem por que eu pedir as outras informações, como o tempo de serviço e também qual que é o salário dela, porque ela não vai ter um reajuste. E supondo que isso numa empresa, a empresa já tem essas informações, não precisa eu coletar do usuário essas informações. Ou seja, se a pessoa não atende essa condição de 40 anos,
vem para este outro bloco de programação aqui, else, e vem esse print aqui, que é a mensagem que vai aparecer na tela. Você não está apto a receber o aumento de salário, pois não possui a idade mínima de 40 anos. Agora você entendeu o porquê de eu não colocar isso daqui? Ó, note que aqui nós já tínhamos compilado esse programa. Agora vamos apertar Shift Enter novamente e vamos perguntar uma nova idade. Vamos colocar uma idade que seja menor que 40 anos. Por exemplo, 30 anos. Você note que nem pediu as outras informações. Lembra que tinha pedido o meu tempo de serviço, o meu salário atual? Agora só deu essa mensagem. Você não está apto a receber um aumento de salário, pois não possui idade mínima de 40 anos. Com isso, vocês conseguem ver que não precisa coletar as outras informações, no caso, o tempo de serviço e o salário, se a pessoa não atende esse requisito que é para o aumento de salário. Tenham em mente que esse é um programa para justamente calcular esse aumento de salário da pessoa e ver se ela está apta a receber esse aumento de salário. Ou seja, não tem a necessidade de eu coletar essas outras informações neste caso. Agora vamos abordar bem certo o que acontece caso a pessoa tenha mais de 40 anos e ela esteja apta a receber esse aumento de salário, que é essa parte aqui do código, a partir da linha 5 até a linha de número 18, como vocês devem estar vendo aí. Print. A primeira coisa que eu coloquei é um print que vocês já devem ter percebido quando eu compilei a primeira vez, que foi uma mensagem que dá ao usuário. Como ela atende essa condição é verdadeira, eu coloquei uma mensagem: você está prestes a receber um aumento salarial. Daí coloquei um /n, no caso é uma quebra de linha, para aparecer essa mensagem na próxima linha. Mas, para isso, precisamos de mais algumas informações para calcular o seu novo salário. Note que é um programa aqui que eu já fiz pensando em se tornar algo, digamos, bem usual, para que fique fácil de um usuário estar entendendo o que está acontecendo e o que o programa vai pedir, o que está acontecendo, em que etapa do processo ele está. E aqui agora eu criei essa variável delta tempo de serviço. O que eu coloquei? Como o tempo de serviço também vai ser em anos, eu coloquei um inteiro, porque vai ser um número inteiro, no caso quantos anos a pessoa trabalha. Não quero que a pessoa me informe número que, digamos, decimal com vírgula, porque eu quero apenas o ano inteiro aqui, como as nossas próprias condições até 10 anos, de 10 a 20 anos, de 20 anos para mais, ou seja, não precisa eu pegar 2,5 anos. Aqui, no caso, eu coloquei esse input e a seguinte mensagem para o usuário: há quantos anos você trabalha na empresa? Se for menos que 1 ano, digite 1. Isso daqui é só para não ficar tão estranho, que a pessoa colocar 0 anos, daí no caso faria mais sentido ela colocar a quantidade de meses que ela trabalha. Ou seja, se ela trabalha há 5 meses, ao invés dela digitar 5 meses, ela vai colocar 1, como se fosse, digamos, 1 ano, que não é a situação, mas aqui no nosso programa não vai fazer diferença, porque a condição para quem trabalha menos de 1 ano até 10 anos é a mesma condição, ou seja, não vai ter problema algum a pessoa digitar 1 aqui para nós. Agora eu crio também outra variável chamada delta salário. O salário, como nós sabemos, pode ser um número decimal, por isso atribuir aqui um float, o nosso input então para coletar essa informação, e informe seu salário atual. O usuário simplesmente digita seu salário. Note que aqui tinha um if. Repare uma coisa, eu coloquei outro if aqui dentro desse condicional aqui, que já tinha um if aqui, e eu coloco outra condição. Por que isso? Inicialmente aqui eu só verifiquei a idade, mas lembra de uma coisa que eu tenho que verificar agora: o tempo de serviço que a pessoa tem na empresa. Ou seja, o que eu coloquei outra condição aqui? Delta tempo de serviço, se for maior ou igual a 1. E aqui nós temos nosso operador end. E delta tempo de serviço menor que 10 anos. Se essa condição for verdadeira, no caso, tem que ser verdade. Se eu digito um número, por exemplo, tempo de serviço 5 anos, tempo de serviço é maior que 1 e tempo de serviço, no caso 5, é menor que 10. No caso, essa condição nos retorna verdadeiro, verdadeiro. E lembrem do operador AND, que precisa as duas condições serem verdadeiras para ele retornar verdadeira. Como nós temos verdadeiro aqui e verdadeiro aqui,
Ou seja, essa condição é verdadeira. No caso, ele vai entrar aqui nesse outro bloco dentro desse if, que é essas duas linhas aqui. E note então que essas duas linhas eu criei uma nova variável. Percebam que eu criei uma nova variável delta salário, no caso sal novo, que se refere a delta salário novo, que vai ser igual o delta salário que a pessoa digitou, mais um delta salário vezes 0,1. O que seria esse 0,1? Seria esse 10%. Concorda-se que se eu quero pegar 10% de algo, é só multiplicar por 0,1, seria 10 dividido por 100, que no caso é o nosso 0,1. E na linha de baixo, um print que vai mostrar na tela. Seu salário atualizado é de RS, no caso, R cifrão aqui. E coloquei o delta, no caso a variável delta salário novo. Mas e agora? Se a pessoa não atende a essa condição, se por exemplo ela trabalha há exatos 10 anos na empresa, vai entrar nessa condição? Note que aqui delta tempo 10 é maior que 1, seria verdade. End 10 é menor ou igual a 10, isso não é verdade. Lembrem do operador menor, que no caso se eu estou colocando 10 e 10 aqui, isso aqui vai retornar falso. E verdadeiro e falso vai me retornar algo falso aqui e não vai entrar nesse bloco if. Esse é o motivo de existirem outras condições aqui, como este elif de baixo aqui. Lembra que o elif nada mais é do que, se o if não for verdade, venha para aqui e verifique essa condição aqui. Caso o if, no caso essa condição se, não é verdade, vem para essa condição e verifica se é verdadeira. E caso não for verdadeira, vai para o seguinte elif. E caso também essa condição não for verdadeira, vai para o nosso else. Neste elif, o que nós temos? Delta tempo de serviço maior ou igual a 10. Lembra que eu tinha falado se meu tempo de serviço fosse 10? Então aqui, 10 é maior ou igual a 10? Sim, 10 é igual a 10. No caso, essa condição vai ser verdadeira. End. 10, no caso delta tempo de serviço, menor que 20. 10 é menor que 20? Também é verdadeira. Note que aqui, quando eu estou colocando essas duas condições e um operador AND, de certa forma eu estou estabelecendo o quê? Um limite inferior aqui para o meu intervalo, que no caso vai ser números a partir de 1, e um limite superior, no caso, números a partir de 10. Caso você ainda esteja um pouco confuso, note que caso você quisesse mudar seu intervalo, aqui seria só você escrever esta linha de código, essa linha que nós estamos aqui, digitar o número que você quer, no caso que seja o menor número do teu intervalo e o maior número do teu intervalo neste lugar aqui. Se essas duas condições, no caso, for verdadeiras, vai fazer o que você desejar. Você pode colocar dentro de um if, elif e assim por diante. Note então que se essa condição é verdade, se eu digito um número maior ou igual a 10 e menor que 20, no caso o tempo de serviço, que é o valor que vai estar nessa variável, eu crio delta salário novo. Vamos ver agora este outro elif. No caso, ela se refere à nossa última condição, tempo de serviço maior ou igual a 20. Ou seja, vai ser a pessoa que trabalha mais de 20 anos, vai receber um aumento de 40%. Também crio uma variável delta salário novo, e essa variável aqui, delta salário novo, vai ser o salário antigo, no caso, delta salário, mais delta salário vezes 0,4, que no caso é o nosso 40%, que vai acontecer se entrar nesse elif, se for essa condição verdadeira. Agora note uma coisa, se nenhuma dessas condições aqui, if, elif e esse outro elif, forem verdade, o que acontece? Ou aqui, note que aqui já abrange, delta tempo de serviço vai de 1 a 10, e aqui vai de 10 a 20, e aqui mais que 20. Ou seja, todos os positivos estão inclusos nesses if e nesses dois elifs. Vem para esse else. E o que é a mensagem que eu coloquei? Digite o tempo que você trabalha na empresa maior que 0. Porque se não entrou em nenhuma dessas condições anteriores, significa que a pessoa digitou ou o próprio número 0 ou um número, por exemplo, delta tempo de serviço menos 1, menos 5, menos 10. Um número negativo. Daí não vai dar certo em nenhuma das condições anteriores, por isso vem nesse else para
pessoa compilar novamente o programa e digitar um valor válido de tempo de serviço, né? Eu poderia também ter criado isso até para validar o salário, assim como na aula passada também nós validamos as idades, né, que a pessoa teria que ter para se enquadrar em cada categoria, criança, idoso e assim por diante. E aqui agora nós basicamente acabamos a resolução do nosso programa, aqui no nosso problema. Fizemos esse belo programinha. E perceba que o nosso programa ele pode tomar diferentes rumos. Se, por exemplo, a idade for verdade aqui, maior que 40, ele entra dentro dessa parte aqui, que vem aqui até o delta salário. Daí do delta salário em diante, também nós temos diversas condições. Se essa for verdade, o código toma esse rumo, vem até aqui no finalzinho da linha 10 e simplesmente vai acabar o código. Daí, por exemplo, esse não é verdade, então vem para essa outra condição. Se essa for verdade, vem até o finalzinho da linha 13, executa somente da linha 11 até a 13 aqui, né? Não vai compilar, no caso, a linha 8, a linha 9 e 10, desculpa. Não vai compilar as linhas 9 e 10, mas vai vir e compilar as linhas 11, 12 e 13. Caso essa condição desta linha 11 não for verdadeira, não vai entrar nessa linha de código aqui, nas linhas 12 e 13, e vai vir por sua vez para a linha 14. Se essa condição for verdade, vai vir para linhas 15 e 16. Se não for verdade ainda essa condição aqui, não vai executar nenhuma, como não foi executada nenhuma dessa parte que está com esse tab, digamos com 2 tabs aqui da margem, essa parte com 2 tabs não executou nenhuma, e vem para o else, por sua vez, que o else não tem condição nenhuma. É só se, digamos, tudo acima falhou, então tem o else aqui que vai, no caso, me deu essa mensagem. Digite o tempo que você trabalha na empresa maior que 0, né? Que é uma mensagem para o usuário perceber que talvez ele digitou alguma coisa de errado. E esse outro else que nós já tínhamos abordado no começo, né? Que vai vir para esse else aqui do final, só se a idade não for maior que 40. Daí já coloca que a pessoa não está apta a receber esse aumento, pois não possui idade mínima de 40 anos. Vamos ver agora que você entendeu todo o funcionamento do nosso algoritmo aqui. Vamos compilar Shift Enter no nosso Jupyter Notebook. Digite a sua idade. Vamos digitar uma idade que seja válida para a pessoa receber um aumento. Por exemplo, 42 anos. Note que o que aconteceu? Apareceu essa mensagem aqui. Ou seja, o código veio aqui, coletou a minha idade, no caso eu digitei, passou por aqui, não aconteceu nada porque essas linhas são apenas de comentário, veio para esse if. 42 é maior que 40? Sim. Então veio aqui para dentro e me mostrou essa mensagem desse print. E agora vem para esse outro input que me pergunta quanto tempo eu trabalho na empresa. Vamos colocar que eu trabalho há 21 anos nessa empresa. Vem para a parte desse outro input aqui, do delta salário. Qual que é o meu salário atual? Vamos colocar R$10.000. E o que aconteceu? Agora aqui apareceu já o resultado. O seu salário atualizado é de R$14.000. Então, qual a condição que ele veio? Eu informei um tempo de 21 anos. 21 anos não se enquadra nessa condição, né? Porque essa condição, como nós vimos, é de 1 até 10 anos. Essa condição é de 10 até 20, não se enquadra também. Então, ele veio neste if aqui, ó. Tempo de serviço, no caso 21, é maior ou igual que 20? Sim, true, verdadeiro. Ou seja, entrou nessas duas linhas de código aqui. Pegou o meu salário e acrescentou, no caso, esse 40% e deu esta mensagem aqui. E nem veio para o else aqui, porque já tinha sido verdadeira essa condição anterior. E assim executou o nosso programa. Galera, esta foi a resolução deste exercício. Notem que foi uma resolução aí que nós abordamos um pouco mais detalhada, um pouco mais com calma, porque ele já se tornou um programa, digamos, um pouco, não vou dizer mais complexo, mas você tem que estar refletindo um pouco mais, pensando passo a passo. Percebam que esse programa, eu deixei ele de uma maneira bem completa, até um pouco mais do enunciado. Talvez se você tinha resolvido de uma maneira diferente, não tem problema. Se o resultado foi esse mesmo aí de falar que a pessoa tem direito a esse aumento salarial, se ela tem mais de 40 anos, já cumpriu com a missão desse problema. Se você também tem outra maneira de resolver esse mesmo programa, deixem nos comentários a solução aí para nós estarmos
olhando aí e discutindo, debatendo aí e vendo qual que seria uma solução melhor, né? Porque existem várias maneiras de você chegar ao mesmo lugar e você pode ter programado de uma maneira um pouco diferente. Esse foi o jeito que eu programei. Espero que vocês tenham entendido esse jeito que eu fiz este programa. Essa foi a nossa aula de hoje. Na sexta-feira temos conteúdo novo. Vamos estar começando aí com o conteúdo de dicionários em Python. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você sempre ficar ligado aí, para quando sair a aula nova você já estar por dentro de todas essas novidades. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu fico por aqui e até mais!